Como é que ela surgiu, né? Ela surgiu com um alemão chamado Samuel Hahnemann, na Alemanha, né? Eu acho que nasceu um filho alemão na Alemanha, há mais de 200 anos, aproximadamente, exatamente 215 anos. Hahnemann era um médico bastante conhecido na época. Ele era um médico, antes de criar a homeopatia, ele era um médico muito respeitado na Alemanha, mas ele se tornou muito insatisfeito com a prática médica, porque a prática médica naquela época é mais ou menos como hoje. Os métodos de tratamento eram métodos muito agressivos. Eles às vezes faziam mais o indivíduo sofrer do que a própria doença. Como, por exemplo, hoje a gente tem a quimioterapia, a radioterapia, muitas vezes não quer dizer que elas sejam inúteis, não é isso. Muito pelo contrário, elas têm o seu momento. Mas na maioria das vezes, esses métodos, às vezes, fazem com que o indivíduo sofra mais do que a própria doença. E o Hahnemann, naquela época, os tratamentos eram com sanguessugas, vomitivos, enemagogos, métodos muito agressivos para tratar as doenças. E ele era, antes de ser médico, ele era um grande humanista. E ele não conseguia se ver tratando o seu semelhante, os seus pacientes, fazendo os pacientes sofrerem. Então ele resolve abandonar a medicina. Ele não aceita essa ideia e abandona. Mas ele era um poliglota, ele dominava 13 idiomas. E ele passou a ser um tradutor de textos médicos para os colegas que não dominavam outros idiomas. Então ele fazia traduções do alemão para o inglês, do alemão para o francês, do francês para o alemão, do árabe para o alemão. Ele continuou ganhando a vida. Ele tinha 5 filhos, tinha que sustentar a família, passou a viver das traduções. Um dia, ele traduziu um texto chamado Uma Matéria Médica, de um inglês que se chamava Cura. Esse inglês era um naturalista que havia vivido na Amazônia, na nossa Amazônia, estudando plantas medicinais amazônicas. E esse inglês estudava as plantas e escrevia sobre as plantas. Existe uma planta amazônica que se chama quinina. E ele relata, quando Hahnemann começa a traduzir a descrição da quinina feita por Cura na matéria médica, ele observa que a experimentação dessa planta em indivíduos sadios levava à produção de uma febre chamada febre terçã, ou febre quarta, ou uma febre intermitente, na verdade. O que é uma febre intermitente? Febre intermitente é uma febre que vem todo dia no mesmo horário. Sempre às 4 horas da tarde, a pessoa tem febre. Passa 5 horas, a febre vai embora. No dia seguinte, 4 horas da tarde, a febre aparece novamente. Então, as pessoas que tomavam a quinina, elas apresentavam a febre intermitente. Ao mesmo tempo, o Hahnemann, como um grande estudioso, ele sabia que na região amazônica existia uma doença chamada paludismo, que tem como principal sintoma a febre intermitente. Aqui o paludismo, na verdade, é a malária, né? Mas era conhecida na época como paludismo. A malária, ela tem como principal sintoma a febre intermitente, a febre que vem em hora certa. Como ele também era conhecedor do princípio que a gente chama do princípio da semelhança em medicina, ou seja, o princípio da semelhança é aquilo que cura, o que é capaz de provocar uma doença no indivíduo é capaz de curar. E o princípio dos contrários, que é a corrente que domina a medicina, é aquela que diz que
um tratamento feito com aquilo que é contrário à doença. Por exemplo, antibiótico. Antibiótico significa contra a vida, ou seja, contra a bactéria. Antitérmico, contra a febre. Então, a medicina convencional se utiliza da terapêutica do contrário. E as medicinas tradicionais, elas trabalham a terapêutica dos semelhantes. Se o indivíduo tem febre, eu vou dar um remédio para ele que provoca febre com a medicina dele. No caso do paludismo, ele resolve então a tratar, ele começa a ler aquele texto e resolve então, conhecedor dos semelhantes, utilizar extratos de quinina para tratar indivíduos que apresentavam febre intermitente. Então, uma pessoa que aparecia com febre, que sempre às 4 horas da tarde, ele dava a quinina para a pessoa, tá? Que é o mesmo princípio que provoca a febre às 4 horas da tarde. E com isso ele começou a curar os indivíduos com febre intermitente. E aí, nesse momento, nasce o que a gente chama de homeopatia, ou seja, os semelhantes curam os semelhantes. Ele volta à clínica dele, ele começa a fazer novas experiências com outras plantas medicinais, ele veio tomar os extratos medicinais, e então ele começou a fazer arnica, por exemplo, ele começou a experimentar arnica nele mesmo. Então ele tomava a arnica, ele começava a sentir dores nas juntas, nas articulações, tinha pequenos sangramentos na gengiva e outras partes do corpo. Então, os indivíduos que apareciam no consultório dele com dores articulares, ele dava arnica, que é aquela planta que provoca, na experimentação no indivíduo saudável, dores articulares. Então, ele começou a curar, utilizar arnica e assim sucessivamente com inúmeras plantas. Experimentou inúmeras plantas e começou a ter um sucesso muito grande na cura das doenças com homeopatia. Ele volta-se famoso novamente na Europa como médico, e no final ele morre aos 89 anos em Paris. No final da vida dele, os discípulos dele, ele vivia no interior da Alemanha, mas os discípulos dele convencem Hahnemann de se mudar para Paris, porque eles dizem que aquele conhecimento homeopático era muito importante e devia ir para a principal capital cultural do mundo. Naquele momento era Paris, como hoje é Nova York, naquele momento era Paris. Paris era a cidade que tudo acontecia, né? Tudo que tinha que ter repercussão mundial tinha que acontecer em Paris. Ele no início reluta, ele não quer viajar a Paris, não quer mudar para Paris, mas ele aceita e passa os últimos 3 anos da vida dele clinicando lá. Nessa estada em Paris, ele clinica, ele atende um outro médico, que é um médico francês, filho de ricos mercadores franceses, que estudou medicina na faculdade de Montpellier por obrigação dos pais. Os pais queriam que ele fosse médico, mas ele não queria ser médico. Esse francês, ele era um francês mais ligado ao movimento do socialismo utópico e do anarquismo que estava nascendo na França naquele momento, mas ele foi estudar medicina para satisfazer o desejo dos pais.